Olá, quero te cumprimentar nesta hora, um bom dia ou uma boa tarde, né? Ou até mesmo uma noite para você. Quero meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, para mim, neste momento aí. A gente quer meditar então sobre algo tão importante para a nossa vida. Senti no meu coração de passar algo aqui para você que nos ouve, para você ouvinte, né? Seja homem, mulher, adolescente, seja qualquer tipo de pessoa que está aí do outro lado. Não importa o seu grau de conhecimento, o importante é a palavra da qual está escrita nesse livro sagrado, que eu quero transmitir para você. Já senti a palavra se ministrar no meu coração e eu preciso passar para você. Quero tirar apenas uns minutos aí do seu tempo e com certeza é de grande importância para mim e para você. Ouça o que Deus tem a dizer para mim e para você nesse momento. Está registrado no livro do Evangelho de Mateus, né? No capítulo 13, quando Jesus disse que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. E Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas os discípulos disseram então para ele, eles chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábola para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino de Deus, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente do povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender. Eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Deus está tratando aqui de um semeador, pode ser um fazendeiro, que de certa forma saiu semeando a semente na sua terra. E a parábola do semeador é que a semente ela caiu em vários tipos de solo. Então Jesus, ele estava ali com uma multidão muito grande em volta dele. Tanto que ele pediu para subir no barco, para sobressair da multidão e a sua voz poder chegar mais longe, porque a palavra
que ele estava falando era muito importante. Esta parábola, ela tinha um significado muito grande, que se as pessoas entendessem aquela parábola, elas poderiam entender as outras. Então o Senhor pediu a máxima atenção de todas as pessoas. Mas o fato é que Jesus falou por parábolas e eles não entenderam. E os discípulos também não. Mas os discípulos disseram: por que o Senhor fala por parábolas com essa gente? Creio que os discípulos depois vieram a entender. Mas a princípio ele disse: por que o Senhor fala com essas pessoas por parábolas e não abertamente? Aí o Senhor Jesus disse: olha, eu não falo abertamente às pessoas porque elas estão com o coração fechado, seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão trancados, e elas estão sem ver, sem ouvir, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Porque é o que o profeta Isaías disse, ele citou o livro do profeta Isaías, que muitos iam ouvir, mas não iam entender. Muitos iam ver, mas não iam compreender. De fato, porque senão, se elas tivessem interesse de ouvir e de tentar ver o que Jesus estava fazendo, elas iam ser curadas. Então o Senhor, mais na frente, aqui no capítulo 13 de Mateus, explica como que é, o que significa ser um semeador que semeou uma semente e que caiu em vários tipos de solos. Como diz o texto, falando que a semente caiu em vários tipos de solos, terra que era mais forte, mais cheia de pedregais, e até à beira do caminho. Quer dizer, o semeador, ele não escolheu da terra, ele foi semeando a semente. Ele queria ver o resultado, ele semeou em todo tipo de solo, ele foi semeando. O trabalho dele era semear a semente. Tanto que não diz aqui a importância do nome do semeador, mas um certo semeador. E o mais importante era a semente que ia cair no solo para ter um resultado. Havia que haver um tempo. E aí diz aqui que algumas sementes caíram à beira do caminho, as aves então comeram a semente. Outras caíram num solo rochoso, então o sol veio e queimou. A semente morreu, não germinou. Outras, as aves até comeram as sementes. Outras caíram num terreno fértil, numa terra boa, e aí veio produzir 60, 30, 100 por um. Olha os resultados das terras. Então, mais adiante, o Senhor Jesus explicou para os discípulos, ele disse: olha, a vocês é mostrado o segredo disso. Vocês têm o privilégio de entender, de compreender, porque vocês deram atenção, vocês abriram os seus ouvidos, abriram os seus olhos e a sua mente para poder entender. As suas mentes foram destravadas, porque vocês abriram o coração, vocês deixaram a semente cair no coração. Mas há muitos, por eles não abrir o coração, até o que eles receberam vai ser tirado. Quer dizer, aquela terra que a semente caiu, que foi dura, que foi rochosa, a semente não ficou ali, não produziu nada, aquela terra não absorveu nada. Aquela terra que foi pisoteada, que era à beira do caminho também, ela estava dura, porque ali passou vários carros, a pessoa, aquela terra ela não tinha como absorver a semente, as aves levaram. Aí Jesus disse: olha, até o que tem lhe será tirado. Se a semente até veio cair naquela terra, mas até o que ela recebeu, ela não conseguiu usufruir.
Aí Jesus fala logo à frente o significado desse solo. Ele disse que os corações das pessoas é como uma terra e que recebem a semente. Elas recebem, todas recebem, todo tipo de pessoas. O semeador não escolheu o tipo de coração para receber a palavra, ele semeia a palavra. A palavra é semente, ela cai em muitos corações, mas aquele coração duro, ele não consegue receber a palavra para ter efeito na vida dele. Por ele não abrir o coração, por ele não ouvir direito, por ele não dar a atenção devida, até aquela semente sai, não consegue fazer um milagre extraordinário na vida daquela pessoa. E aí a Bíblia diz que até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, veio até ele a bênção, mas escapou, porque ele não abriu o coração, estava de coração duro, não deu importância. Há muitas pessoas que não dão importância à palavra de Deus. Na hora que recebem a palavra, muitas vezes não estão dando ouvido, estão levando a brincadeira. A palavra de Deus vem até elas para fazer um extraordinário, um grande milagre na vida delas. De repente é financeiro, milagre de prosperidade, mas vem até ela e até o que tem lhe será tirado, porque sai por causa do mau grado. A pessoa não recebeu de coração. Ela não recebeu a palavra com amor, com carinho, ela não se interessou. E a vida dela vai continuar do mesmo jeito que está. Não vai ter resultado nenhum. Mas aquela, oh glória, aquela que realmente recebe a palavra, dá interesse, com reverência, porque a palavra não é do homem, é de Deus. Assim como o semeador não estava sendo tão importante aqui para ser homenageado o nome dele, não. O semeador apenas foi um instrumento para semear. O importante era a semente cair no solo. Mas o solo tinha que ser bom para receber a semente e poder crescer e dar fruto. Então, essa é a situação de muitas pessoas hoje que Jesus quer dizer. Aqueles que receberam a palavra, que conseguiram compreender, elas vivem a vida de milagres, são abençoadas ricamente por Deus. Deus tem prazer de abençoar elas, porque elas são verdadeiras adoradoras de Deus. Elas amam a Deus, amam a palavra, elas guardam a palavra no coração. E Deus disse, nada é encoberto a elas. Jesus, ele fala tudo, os segredos para que elas prosperem. O segredo de Deus está na casa, na vida, no coração daqueles que abriram o coração para entender as coisas de Deus. Aqueles que dão importância à palavra de Deus. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, que têm o prazer de ouvir a palavra de Deus. Mas muitas hoje estão perecendo por quê? Porque não querem dar atenção à palavra de Deus. Vai nas reuniões, nos cultos, mas não oferece um culto a Deus, porque não recebe. E quando recebe, não fica na vida delas. O inimigo tira. Elas esquecem a palavra. E aí não dá fruto. E elas vão para os seus afazeres, pelos seus caminhos, mas não acontece nada na vida delas. Porque quando elas estavam ouvindo, elas não reverenciaram a palavra, não absorveram a palavra com fé, elas não tomaram posse, elas não quiseram entender, elas não quiseram ouvir. E por não dar atenção devida à palavra do Senhor, como uma semente, então elas ouviram, mas não entenderam nada. Tem muita gente assim que está ouvindo, mas não está entendendo nada. Tem muitas pessoas que estão olhando, mas não estão vendo o que Jesus está fazendo na vida das pessoas e na vida delas, que Jesus quer fazer. Tem muitas pessoas que estão olhando, contemplando, mas a mente dela não consegue entender o que Jesus quer falar para elas. Veja a situação
que fica o indivíduo que não dá a mínima importância à palavra de Deus. É uma semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz a Deus. Quando Deus fala, nós temos que dar ouvido ao que Deus quer falar para nós, que Deus está orientando o que nós devemos fazer. Deus nos está dando sabedoria para nós compreender o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele quer fazer através de nós. Mas nós temos que dar ouvido à sua palavra. A sua palavra é a maior revelação. A sua palavra, ela está aqui. Ela está aí no teu coração, está aí, você pode ouvi-la, você pode contemplar. E Deus fala conosco através da palavra. E muitas pessoas não estão dando importância à palavra. Então está aqui a situação de muitas pessoas que hoje vai ao lugar para adorar a Deus, mas não são verdadeiras com Deus, não são honestas com Deus e nem com elas mesmas, não são leais à palavra. Elas acham que esse livro aqui é um livro qualquer. Quando é lido lá no altar, eles pensam que está lendo apenas um livro, mais uma vez, mais uma página da Bíblia, mais um texto que elas já cansaram de ouvir. Mas por que não tem importância? Porque elas não deram o mínimo valor e elas não entendem o que está escrito e não vão entender. Senão que elas se arrependam, clamam ao Senhor, e o Senhor vai abrir os ouvidos, vai abrir a mente, e o que acontece? Aquela enfermidade que estava na pessoa, Jesus disse que por elas não entender e não compreender, aí é devido elas ter uma atitude infantil, elas têm uma atitude de irreverência à palavra de Deus, então elas não conseguem entender nem ouvir para que Jesus os cure. Se você até hoje está aí passando por situações de enfermidade, problemas de tudo que é tipo de coisa na sua vida, é porque você não conseguiu entender, você não conseguiu compreender, você não deu ouvido à palavra de Deus para que Ele os cure. Ele diz que através da palavra nós somos curados, através da sua santa palavra, quando nós damos ouvido, nós recebemos o milagre. E diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E muitas pessoas não ouvem a palavra, então a sua fé é pequena, a sua fé não consegue obter o milagre. Mas por mais que a sua fé seja pequena, alguma coisa você vai receber. Mas ela pode ser muito maior se você der ouvido à palavra, se você der importância à palavra, se você der crédito à palavra. Muitas vezes está ali o pregador semeando como semeador a palavra, mas você não está dando a mínima importância ao que ele está falando. Deus usou como ferramenta para que você seja curado, entenda a palavra e compreenda, e Jesus os cure. Ali pode acontecer um milagre, mas você tem que dar reverência à palavra, ter uma atenção especial, porque é Deus que está falando, não é o que está semeando que é importante, mas é a palavra que é importante, porque saiu essa palavra da onde? Saiu da boca de Deus. O semeador apenas está sendo um instrumento, como esse semeador, que ele foi o semeador dessa semente tão maravilhosa. Mas não está aqui falando dele, do semeador em si, mas está falando o quê? Do trabalho, da semente e os tipos de solo que caiu a semente. Que tipo de solo que é você? Que tipo de terra que é você? Se você é uma terra boa, pode ter certeza, você vai dar fruto, você vai ter toda a riqueza, porque você é uma boa terra. E você, diz a Bíblia que nós somos que nem árvore, somos comparados a árvores que dão fruto. E a árvore não dá fruto para ela comer, é os outros que comem do seu fruto. E você vai ser uma árvore frutífera em que muitos vão comer o fruto agradável, saboroso na sua vida. Vai ter sabor na sua vida, porque você como árvore vai dar um fruto bom. Mas esse é o milagre de dar atenção à palavra de Deus. O Senhor estava falando que muitos corações são fechados. Então você deve guardar o seu coração para as coisas ruins.
mas abrir o seu coração para guardar a palavra de Deus no seu coração como uma terra boa, aceitar a palavra de Deus e não querer fugir e não dar ouvidos ao que Deus quer falar. Hoje muitas pessoas gostam de ensino, muitas pessoas não querem nem ouvir a palavra de Deus, elas querem ouvir mais música, elas querem viver na emoção, mas a palavra de Deus ela é de suma importância. Nesse contexto aqui, está falando que a semente é importante cair no solo que é bom para poder produzir. Então, o poder, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A emoção não traz poder, mas o poder da palavra traz uma emoção tão grande na vida daquele que recebe de bom grado a palavra de Deus. Você é avivado pela palavra. Quem sabe você diz, eu quero um avivamento, mas o avivamento começa a ouvir a palavra de Deus. O avivamento começa em você dar atenção à palavra de Deus, você começa a ser avivado, porque é pela palavra que você sente algo muito especial na sua vida. A palavra te faz você ser uma pessoa magnífica e abençoada. A palavra ela tem poder de mudar, de transformar, ela tem poder de curar, porque a palavra ela é a semente que vem do coração de Deus para nossas vidas, como terra boa, fértil. Então eu quero finalizar aqui, quero dizer que Deus abençoe sua vida, que Deus dê graça para você compreender cada vez mais esta palavra e dar mais atenção à palavra de Deus. A partir de hoje sua vida pode mudar. E o segredo está na palavra de Deus para todas as áreas da sua vida. Vamos orar. Senhor, abençoe cada pessoa, Pai, que nesse instante ouviu esta palavra, que ela receba o grande milagre na sua vida e que o seu coração seja como aquela terra boa, a terra fértil, que ela venha produzir fruto, uma árvore frutífera e que muitos possam saborear os frutos na sua vida. Os frutos dessa árvore, que seja uma árvore maravilhosa. Que Deus abençoe. Obrigado. Até o próximo vídeo.